Amigo, minha amiga que acompanha o Escanteio SP, eu sou Guilherme Medeiros e estamos chegando para mais uma live. É isso aí, pessoal. Bom, a exemplo do Marcelo, que participou há uma semana e meia, mais ou menos, 2 semanas, e recentemente do Gilcinho, o presidente do Taubaté, hoje eu recebo mais um presidente, o David Medeiros, presidente do Rio Claro. Acho que ele já até está aqui online com a gente. Vou chamar ele já para não perder tempo. Não, ele não está online ainda. Bom, enquanto isso, o pessoal vai entrando aqui, o Gabriel Ambrosi, fica para eu fazer o meu merchan de sempre do Escanteio SP. Acesse o nosso site, escanteioSP.com.br. Lá tem todas as informações da A2 e também da A3, assim como estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e também peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Escanteio SP. Lá estamos com a A2 em casa pegando fogo. Já estamos entrando na fase de mata-mata. E também, pessoal, todas as lives elas estarão disponíveis lá, né? Pois é, se você perdeu a live, você pode ver no YouTube. Bom, o David, eu vi aqui que ele já acabou de entrar. Eu vou convidar a participar. Estou esperando aqui o David. Enfrentei uns problemas na conexão, por isso também o atraso. Vamos ver se o David já me ouve. Fala, David, beleza? Tudo bom? Me ouve? A conexão dele ainda não foi, enquanto isso o pessoal está entrando aqui na live, o próprio Claro Clube entrando. Opa! Ô, David, eu te escuto muito mal. Eu vou tirar você aqui e vou chamar mais uma vez, tá bom? Opa, agora sim. Tá me ouvindo bem, certinho? Beleza. Tô bem Bom, certinho. tranquilo. Bom, antes de perguntar propriamente de campo e bola, essas coisas, eu queria saber, te questionar sobre as ações que o Rio Claro toma com relação às pautas sociais, né? LGBT e racismo. O LGBT, inclusive, é uma pauta que o Rio Claro já defende há algum tempo. E eu queria que você me contasse um pouco sobre o posicionamento do clube nessas pautas sociais. Assim, na realidade, eu acho muito importante essas pautas serem debatidas sempre no meio esportivo, porque você vê que é um meio ainda muito, principalmente é o LGBT, que é um meio muito machista ainda, né? Então, são poucas as pessoas, as instituições que têm coragem de dar a cara e falar sobre esse assunto, porque realmente a gente vem de uma cultura muito machista. Então, você tornar isso um, um, um assunto, às vezes o dirigente ele fica meio que receioso como é que vai ser receptividade com a população, com seus torcedores. Mas, graças a Deus, em relação a gente, a gente sempre teve um apoio bom, a torcida apoia bem e eu acho que deve ser bem debatido isso, porque eu acho que não deve ter questão de cor, de o tipo de social, a questão social da pessoa não deve impactar no seu dia a dia. É como eu disse, como da primeira vez que nós fizemos lá a questão da LGBT foi justamente porque o nosso goleiro ele foi muito hostilizado contra o jogo da Portuguesa Santista. E o que deixou a gente mais chateado também foi porque começaram no decorrer da partida, depois fuçaram o Instagram dele, as pessoas começaram a falar sobre a própria esposa do goleiro. Então, o torcedor, ele tem que respeitar. Eu acho que é um assunto que até eu falei na reunião, que só vai acontecer alguma coisa quando for realmente tirar ponto de clube. Não adianta você tirar, multar ou deixar de um dia um clube para o estádio, porque o torcedor realmente ele não quer, ele não tá ligando. Infelizmente, alguns torcedores, não são todos, mas infelizmente alguns torcedores eles não entendem que eles devem respeitar da mesma forma que ele está lá, ele tem que respeitar quem está do lado dele. Infelizmente, isso não acontece no futebol hoje. E você vê que é cada vez mais, por mais que saia na mídia, um dia teve até um jogo, agora eu não sei qual foi o país, que passou um avião falando que vidas brancas era que importava. Então, são coisas que o pessoal faz realmente é para machucar mesmo.
faz de propósito. Não, não é porque não, aconteceu, foi por acaso. Não, não foi por acaso. Como o nosso caso lá com o nosso goleiro, não foi por acaso. Eles ficavam, quando o goleiro pegava na bola, eles ficavam é, falando gritos homofóbicos, essas coisas. Então, não é por acaso. Não aconteceu, não é uma coisa isolada. Realmente vem acontecendo. E eu acho que os clubes de futebol eles têm que começar a bater mais forte em cima disso para ver se acaba com esse futebol. Que o estádio é o lugar para todos, não só para como o pessoal querem não só para o branco, o rico, não, são para todas as pessoas. Bom, eu estendo o parabéns para você e para o Rio Claro, David, por tomar um posicionamento tão importante sobre essas questões. Parabéns e também aos poucos mais clubes que também se manifestaram ontem, né? Portuguesa, Taubaté, Capivariano, enfim, Sim. acho que eu esqueci de algum, enfim, mas parabéns a você. O pessoal vai entrando aqui na nossa live, a Juliana Siqueira, o Henrico já entrou, Nicola, o Gabriel Carneiro, Jefferson mandando palminhas. Eu queria te perguntar, David, que você disse há um pouco tempo atrás que o retorno da 2 financeiramente não era viável. Você continua defendendo essa posição? Não, continuo. Eu acredito que a questão não é nem em questão assim, vai dar trabalho de montar um time, não só para mim, mas como acho que eu acredito que todos os clubes da Série A2 e Série A3 eles vão sofrer muito nesse retorno. Porque o que acontece? Quando você tem um planejamento, você faz seu planejamento anual, você sabe até onde você pode contratar, o valor que você pode contratar. Então, eu fiz um planejamento até maio, tive um problema no início de janeiro por conta de um parceiro que nós fechamos um acordo e, infelizmente, na semana que ia iniciar o campeonato da A2, ele pulou fora e me deixou só. Então já quebrou aí o meu planejamento, porque eu faço um planejamento do orçamento que eu recebo da cota da federação. Quando tem essa quebra, então aí você tem que refazer todo o planejamento e você começa, aí as contas começam a atrasar e começam a bater algumas coisas que você não estava planejando. Então você tem que realmente correr atrás de outras fontes de renda, outras receitas. E quando aconteceu a pandemia, que até na primeira reunião eu fui de acordo em terminar pelo menos a primeira fase, porque o que acontecia se terminasse a primeira fase? Alguns clubes, eles iam, o planejamento deles era até ali. Os outros clubes que teriam chance de passar para A1, aí sim, ó, os clubes que têm chance de chegar na A1, aí é outro planejamento, eles realmente, a gente tem que investir mais, sim. Se eu tivesse passado, se eu passar ou se eu tivesse passado para outra fase, eu também ia contratar mais jogadores para reforçar o time, porque para querer subir para um. Então, mas isso aí você vai fazendo de acordo com os acontecimentos. E quando há uma quebra de planejamento, como aconteceu, de você ter um planejamento, a gente tinha um planejamento até abril, maio, e você tem uma quebra de, de corte de receita total, e depois você ter que iniciar um campeonato do zero, porque o meu orçamento, o dinheiro que eu tinha para receber era para pagar os meus jogadores que estavam atualmente. Então isso já passou. O que eu tenho para receber já não é do clube, são dos atletas. Porque eu não posso simplesmente montar outro time e não pagar os atletas que estavam até o momento. E isso não é certo. Então, Certo. como eu vou ter que fazer outro planejamento? Aí vai ser, geralmente, o que eu vou ter que fazer, provavelmente na volta são 2 meses, no mínimo. Porque vai ter um mês de treinamento e 15 dias mais ou menos de campeonato, ou se passar um mês, passando para outra fase. Então são mais 2 meses. Então é outro planejamento, é outro orçamento e eu vou ter que buscar uma receita diferente para poder montar um time diferente. Se eu quiser, porque eu falo que viável, financeiramente é inviável. Porque eu não vou conseguir montar um time competitivo como eu tinha na época que o campeonato parou. Que até nas últimas, no último jogo que eu fui assistir foi até eu meu treinador
e o preparador físico, nós fomos assistir o jogo que eram os nossos próximos jogos, nossos próximos adversários, que foi Audax e Atibaia. E aí nós falamos, ó, nós realmente nós temos condição de classificar. E esse já estava nesse planejamento, já iniciou aí um planejamento. E quando houve a quebra, pronto, aí é jogar um balde de água fria. Então, tem que fazer tudo de novo, realmente é outro planejamento e, o pior de tudo é sem a previsão de saber quando vai ser isso. E a gente fica só na espera, na espera, na espera, sem ter nada de concreto. Tá. Eu queria te perguntar o quanto que o clube acabou perdendo, então, de patrocínio durante a pandemia de coronavírus e sobre esse parceiro, né, que estava firmado contigo e acabou depois saindo, foi antes até do campeonato começar. Me conta um pouquinho como foi isso. Foi, na verdade, quando foi em dezembro de 2019, que eu assumi em setembro a presidência. Então, eu trabalhei setembro, outubro, novembro, mais ou menos, em reestruturação, que estava. O ex-presidente deixou algumas dívidas, eu tive que fazer uma renegociação com os atletas que estavam, porque que eu assumi já estava se eu não me engano, faltavam 1 ou 2 jogos da Copa Paulista. E quando eu assumi, os jogadores estavam atrasados e era um mês atrasado e já ia entrar para o segundo mês atrasado. Então eu tive que fazer uma renegociação com os atletas, aí tive que antecipar a cota da federação para justamente, eu acho que a pessoa eu nunca vou fazer o que realmente geralmente a gente vê nos clubes hoje em dia. O presidente ele vem e contrata jogador, não paga, e o próximo presidente que se vire para resolver ou vai tudo para a justiça. Eu acho que essa mentalidade tem que acabar. Então, quando eu assumi, eu falei com os jogadores na época e falei, olha, eu vou cumprir com o combinado, vou pagar o que vocês estavam atrasados e, e vamos continuar. E os que eu puder continuar aqui para dois, nós vamos continuar. E fiz. É tanto que essa antecipação que eu fiz me fez falta justamente na A2, porque o que eu poderia investir na A2 eu tive que antecipar para poder cumprir com essas obrigações que eram do antigo presidente. E com isso, eu tive que correr atrás de um parceiro para poder me ajudar a montar o time. E conseguir, né? Conseguir entre aspas, né? Porque ele não cumpriu com o combinado. Então, eu fiz um acordo com ele, ele me passou um valor que eu poderia adicionar ao meu orçamento para poder montar o time, e isso eu fiz. Então, quando foi em janeiro, quando foi realmente a hora de iniciar os gastos, na semana do campeonato, ele saiu e me deixou para resolver os problemas. E sem o dinheiro dele, realmente, como o orçamento eu fiz baseado no valor dele, então normalmente iria faltar. Nós tivemos que procurar outros meios. Graças a Deus, tivemos um probleminha no início, depois passei para os jogadores, entenderam, ajustamos alguns valores no decorrer do campeonato, e no final agora do campeonato, como teve essa quebra na parada, que também não teve a questão da última parcela, que também ficou presa na federação, eu consegui, por intermédio de um patrocinador nosso, que é da Tesouro Dinâmica, um empréstimo para poder liberar todos os jogadores e para eles não saírem sem nada, sem receber nenhum valor. Então nós fizemos um acordo com todos. Acho que foi bom o acordo, que para não dizer que não foram todos, um jogador não aceitou, mas isso aí é questão para depois de se resolver. Quando voltar eu falo com ele, ver se a gente vai se resolvendo. Mas foi agradável para todos, eu acho. Tá. A Thaís diz aqui que a sua gestão ela é bem desafiadora, mas ela é bem reconhecida por todos na cidade de Rio Claro. A Thaís sabe bem, porque ela é minha noiva. Ela sabe ela sabe bem o trabalho que deu. Ela passou o janeiro comigo lá, ela viu
a questão da pressão que é. Porque, como eu disse, como eu assumi agora, e é, você mudar uma cultura dentro de um clube, você chegar e assumir é muito difícil. Aí você pega a desconfiança de funcionário, de torcedor, de conselheiro. Então, às vezes, quando você começa a mudar uma coisa aqui, outra ali, aí sempre tem aquelas pessoas que não acreditam e realmente elas botam você para trás mesmo. Mas, infelizmente, como ela falou, felizmente está sendo bem aceito na cidade. Já consegui trazer de volta algumas pessoas que estavam fora do clube, porque o ex-presidente, ele brigou muito na cidade e o clube não era mais bem visto na cidade. Até para eu conseguir patrocínio lá é bem difícil. As pessoas não acreditam que eu não trabalho com ele, porque antes eu trabalhava com ele. As pessoas ainda não acreditam, muitos ainda não acreditam que eu me desvinculei total dele. Isso dificulta muito para eu conseguir patrocínio, porque a torcida lá e os empresários da cidade não confiavam nele. Então, para você desfazer isso é muito difícil. Tá. E como é que foi? Houve alguma redução salarial com funcionários, a comissão técnica e os jogadores? Está tudo em dia? Como que está essa Não, situação? na verdade, quando a federação ela fez a reunião, ela falou, olha, vocês não temos previsão e justamente para eu não prometer para os funcionários, para os jogadores, uma coisa que eu não poderia cumprir, eu realmente fiz acordo com todos, não só com os jogadores e funcionários. E fiz um acordo parcelado da forma como o clube poderia pagar, como eu não poderia passar esses meses todos pagando salário de ninguém sem ter verba, porque realmente a federação, a maior renda nossa é da federação. Como ela suspendeu o pagamento, eu não tinha como prometer a eles, vamos continuar trabalhando, vamos continuar sem poder pagá-los. Então, o que eu fiz? Eu fiz acordo com todos, paguei, já paguei uma parte para todos. Aqui, às vezes, algum liga, pede alguma coisa, nós continuamos ajudando, até porque a gente não sabe na volta como vai ser o protocolo. Porque, assim, eu tinha alguns funcionários que eram de risco, que isso não vai poder, eu não vou poder retornar com eles. Na primeira reunião falaram que não poderíamos mais ter a cozinha aberta, então eu não tinha por que deixar as cozinheiras também, porque eu ia só ficar pagando sabendo que na volta também não poderia. Então são algumas situações que você vai, infelizmente, tendo que fazer por conta do que vai acontecendo. Mas hoje eu tô sem funcionário nenhum. Nem funcionário, nem jogador. Tem um cuidador do gramado, tem um cuidador do estádio, tem eu e alguns conselheiros que a gente continuamos indo lá, fazendo para a movimentar o clube, mas questão de funcionário em si não tem mais. Eu vou agora, a partir do próximo mês, eu vou esperar alguma notícia da federação para tomar para ver quais são os setores que nós vamos poder retornar e sim começar as conversas para provavelmente os mesmos não voltem, né? Não tenho o que mudar se estava dando certo. E muito provavelmente, então, o Rio Claro vai utilizar os jogadores da base quando a 2 retornar. Eu queria Sim. saber como que vai funcionar essa transição. Os jogadores da base eles vão concluir o campeonato, vão concluir a 2 jogando pelo Rio Claro, ou eles vão compor o plantel? Como que vai funcionar Não, isso? na verdade, assim, nós tínhamos quatro jogadores que já faziam parte do elenco, que é o Deison, lateral direito, que faz volante, o João, que é o atacante, aí tinha um lateral esquerdo, que era o Natan, e também tinha um outro volante, o Orlando, que também estava até em casa. A pretensão é os que estavam agregados ao elenco, eles realmente participaram para jogar. Agora, os outros é só para compor o elenco. Não, eu não tenho a intenção assim, até porque eu posso queimar o jogador. Uhum. Eu não vou ser, também não vou ser maluco de botar um garoto de 19 anos, 17 anos, sabendo que ele não tem essa capacidade ainda
de brigar com a 2 e a 2 é muito pesada, até a questão de machucar os garotos. Então, eles vão compor o elenco para manter o treino normal. Porque eu não vou contratar também, eu não vou contratar a mesma quantidade de jogadores que eu tinha para a 2. Eu vou contratar praticamente, vou o quê? Vou contratar os 14, 15, 16 no máximo, com esses meus quatro que eu tenho, que eu quero que jogue. Esses quatro eu quero que jogue porque eu sei que tem condição de jogar. Então, eu já estou contando com os quatro, com os outros que já estavam no plantel. Eu pretendo futuramente, quando decidir alguma coisa, entrar em contato com alguns jogadores, eu vou ver com a comissão qual jogadores que nós pretendemos que volte e, mas eu pretendo manter a base do nosso time que estava jogando na 2. O Léo Senna, que vai para o Atlético Mineiro agora, quando a transação, quando o nome aparecer no Pix, é que já apareceu, o Rio Claro teria direito a uma grana pelo mecanismo de solidariedade e o quanto esse dinheiro pode ajudar o Rio Claro. É, essa questão de solidariedade é até um sofrimento grande para a gente receber dos clubes. É incrível como é outra cultura que eu acho que as pessoas eles devem ter e respeitar. Porque assim, eu acredito até, eu fiz o curso de gestão agora, no ano passado, com vários dirigentes de clubes grandes. Eu estava conversando muito com um rapaz que é responsável pelo futsal do Santos, que é o Barata. E nós falávamos muito sobre isso. Eu acho que solidariedade tinha que vir desde o futsal. E o Falcão está até lutando em relação a isso para ver se a solidariedade vem desde o futsal, porque é de onde vem muitos jogadores. E os clubes, eles realmente eles não são poucos os que respeitam essa questão de solidariedade. Se você liga para o clube, você liga para os advogados, se você não entrar com pedido formal, se você não entrar com pedido na FIFA, eles fazem de conta que você não tem direito. Eu ainda tenho do Corinthians para receber do Avelar. Eles não repassaram para a gente ainda. O do Léo Senna tá até caminhando melhor, porque o nosso advogado ele tem contato tanto com o jurídico do Atlético Mineiro como do Goiás. Nós já entramos em contato com eles, mas como teve, eu acho que se eu não me engano, eles modificaram a data do pagamento dele. Então, o que acontece? Quando eles pagam, aí tem um período para, após o pagamento que eles fazem um repasse, aí tem essa questão do repasse para o clube formador. E se eu não me engano, é só o Rio Claro que é formador do Léo Senna. Mas se eu não me engano, não vai chegar nem a 1%. Porque eles não contam, eles contam por dias. Eles não contam pela. Porque eu imaginava, antes de saber, eu imaginava que o clube formador já tinha os 5%. Aí depois descobri que era 1% por ano. Mas eles não fazem. Jogou 2017, já tem direito a 1%. Não, eles contam os dias. Então, se der os 365 dias, aí conta um ano. Então, antes disso, aí vai contando, aí vai 75%, 75, 0,75. Então, são coisas que aí já é a questão de advogado mesmo e a contagem entre eles. Mas já está bem encaminhado, graças a Deus. E se eu conseguir receber antes da A2, vai ajudar bem. Vai ajudar bastante. Aí já é um alívio, porque o dinheiro que eu vou receber da federação, como já tem para alguns jogadores, então esse dinheiro realmente eu vou investir direto na volta. Vou esperar para dar direto na volta. Ô, David, o Gabriel Ambrosio pergunta aqui o que eu justamente te perguntar. Como é essa história do Avelar? Faz muito tempo que o Corinthians já comprou ele. Porque na realidade foi assim, ele veio emprestado do Torino, com a cláusula de compra. Só que o direito de compra do Corinthians seria o ano passado. Só que o combinado deles era pagar a metade em 2020 e a outra metade em 2021. Então, venceu o pagamento do Corinthians pro Torino em, agora em maio de 2020.
Então, quando passou o maio de 2020, eles pagaram. Eu não sei se eles pagaram também o Torino, porque a gente não tem essa informação. Se eles pagaram o Torino, aí após 30 dias, eu tenho o direito de. Eles têm 30 dias para repassar para o clube formador. Só que não foi repassado. A parte da primeira parcela, que seria um agora em maio de 2020 e a outra parcela em maio de 2021. Só que eles não repassaram. Então, nós já entramos em contato com eles para ver se recebe amigavelmente. Mas se não receber amigavelmente, nós vamos ter que, infelizmente, entrar na FIFA, né, para pedir a parte. E o que eu estava até falando com o advogado, o que deixa a gente mais espantada justamente se não tem dinheiro para pagar, como contrata? Na semana que eles teriam que pagar alguma coisa para a gente, estava contratando o jogo. Então, eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas. Não só eu acho que não só com o Rio Claro. Eu acho que com os próprios jogadores que tem lá, que estão com o salário atrasado, eles ficam contratando sem pagar o salário dos jogadores que estão lá. Isso Infelizmente, isso é realmente. comum no futebol brasileiro. Isso é verdade. Os clubes entalados em dívidas e fazem algumas contratações megalomaníacas, né? É realmente lamentável. O Lourenço pergunta aqui quanto o Rio Claro tem a receber por cada parcela do Avelar? Não, isso eu não posso informar, porque tá, como tem. Infelizmente eu não posso falar, porque já como está na justiça, a gente não. Aí isso aí é questão jurídica, a gente tem que esperar eles decidirem como é que vai ser lá. Não, tudo bem. Agora, falando assim, quando os clubes voltarem a treinar, vão ter uma série de protocolos, e até quando tiver jogo. O Rio Claro tem condições de fazer testes de coronavírus na Não, comissão? Não tem, né? não, isso aí nós já falamos na primeira reunião para o Reinaldo. Reinaldo, o Uhum. clube. E é tanto que assim, e o que foi passado para a gente foi que assim, a CBF ela repassou um valor para a Federação Paulista e a Federação Paulista ela falou que esse valor que eles iam que a CBF passou para eles ia ser justamente por algumas coisas desse sentido. É tanto que a um agora, se eu não me engano, o primeiro teste é por conta dos clubes, os outros testes é por conta da federação. E quando ele disse que a um vai servir de laboratório para a 2 e a 3, eu acho que é justamente para saber o que vai dar certo na um e o que pode ser adequado à A2 e a 3, porque os clubes de A2 e A3 não têm o mesmo poderio financeiro de A1. Eu não tenho condição eu não tenho condição do protocolo, eu recebi o protocolo da A1, eu não tenho condição nenhuma de fazer os protocolos da A1. Vamos citar, eu posso citar alguns exemplos. O jogador ele tem que chegar em carro único, só fazer as suas refeições em casa. Então, meus jogadores, na época da A2, alguns jogadores ficam em apartamentos, os que têm família ficam em apartamento, outros ficam no nosso alojamento. Então, eu não tenho condição nenhuma de pagar um apartamento para cada jogador. Eu poderia, sim, pegar o nosso alojamento, adequar ele. Eu posso confinar todos no meu alojamento? Pode. Mas a questão do controle, como eu vou ter esse controle? Você sabe como é jogador. Eu não tenho, eu não posso, eu não tenho como colocar, vou colocar um vigia para ficar na porta para ficar vendo os jogadores. Infelizmente, se o protocolo for esse, nós vamos ter que fazer. Ou eu vou lá ficar no alojamento com eles. É complicado você fazer isso. E você testar os jogadores toda semana. Eu também não tenho condição de testar. Um teste desse não sai por menos de R$ 100. Aí eu tenho que testar jogador, comissão técnica e família. De jogadores de comissão técnica. Por semana. Então, vamos pôr. Só na fase de treino são 4 semanas. Mais 2 semanas de jogos. São seis. No mínimo 6 testes. E tem que testar antes e depois do jogo. É, eu acho que no momento ainda é um pouco longe da nossa realidade. Eu acredito que nenhum clube da A2 e A3. Claro que tem A2, tem o São Caetano, tem o de Piracicaba. Agora que até teve. É o 15 mesmo, que vendeu o jogador, agora que vai receber um bom dinheiro. Esses clubes que têm uma condição melhor, claro que eles vão ter esse poderio para fazer esse tipo de protocolo, mas eu creio que nessas horas tem que pensar em todos.
Então não adianta você fazer um protocolo que um vá fazer, outros não. E a federação não ofereceu nada para poder ajudar esses clubes a testar. Não, ainda não. Eles falaram que na volta eles vão fornecer. Mas a gente não Uhum, sabe se vai ser igual, por exemplo, nós não sabemos se vai ser igual a um, se o primeiro teste vai ser nosso e o restante vai ser deles. Então, uhum. é por isso que a 2 a um ela vai ser de servir de exemplo para a 2 e a 3. Eu creio que vai fazer algumas adequações, até porque pelo que está caminhando, eu creio que nós vamos voltar em agosto, setembro, e eu acho que daqui para lá já vai ter baixado um pouquinho a taxa de contaminação. Eu acho que o controle dá para ser um pouco mais flexível. Algumas coisas dá para ser flexibilizada. Tá. O Jefferson até perguntou, né, como que está a situação da Série A2, se vai voltar esse ano. A gente acredita que volte chutando aqui É, uns meses, entre agosto e setembro, né? eu acredito que entre agosto e setembro. É, Porque assim, sim. pelo que eu tô sentindo, a um vai iniciar no início de agosto. Então são no mínimo 15 dias. Vamos pôr no máximo 20 dias. Final de agosto, talvez a gente já esteja. Eu acho que eles devem pegar finalzinho de agosto para setembro para montar um protocolo novo para 2 e a 3. Uhum. E eu queria te perguntar, David, se o retorno de outros estaduais antes da A2 prejudica o Rio Claro. Não só o Rio Claro, mas prejudica os outros clubes também da A2. Eu acho assim que, na realidade, a volta dos outros alguns, por exemplo, o Carioca ele é muito curtinho. É um campeonato que até hoje eu não entendo como é. É meio confuso o campeonato carioca. Então, o carioca ele Meio é não elogio, viu? é, Meio confuso é elogio. eu tô sendo legal, porque, É, mas lá é muito confuso o campeonato. Mas os outros realmente o gaúcho, o mineiro, geralmente eles pegam muito jogador nosso. Gaúcho e mineiro, eles, principalmente ali o, a região de Minas, quando geralmente eles pegam muito jogador nosso. E a Série C e a Série D também, né? Os clubes ainda estão. É porque assim, tá todo mundo ainda na indecisão, que não sabe como é que vai ser a volta. Mas no dia que for decidida a volta, pode ter certeza que muitos jogadores, nossos jogadores nós vamos, sabe, vamos ter notícia que não vai voltar justamente porque vai abrir portas em outros lugares. E vai prejudicar bastante. tá. Para fechar, David, eu queria te perguntar sobre agora a medida provisória que faz com que os clubes possam negociar os seus jogos como mandante de forma individual, com qualquer emissora ou até mesmo com a TV do clube. Eu queria saber se isso é vantajoso para o Rio Claro ou não é. Explica um pouquinho o que o Rio Claro pode acontecer com o Rio Claro com essa medida. Na verdade, sim, eu acredito que pro futebol brasileiro em si, ela vai ser muito importante a longo prazo. Assim, a curto prazo é muito difícil você falar em relação a essa MP. Eu achei muito essa sem uma discussão prévia, ela é muito complicada. Ela chegar assim e pegar todo mundo de surpresa. Porque o que acontece? O Flamengo vender um jogo é uma coisa. Vamos voltar, vamos para São Paulo que é mais fácil. Na A2, vamos pôr São Caetano contra São Bento. É um valor. Mas vamos pôr Rio Claro contra Atibaia, que não tem muita torcida dos dois clubes. São valores que eu acho que individualmente vai ser muito complicado você negociar. Eu acredito que é muito difícil no futebol os clubes se unirem, por mais que essa MP venha dar liberdade ao clube de negociar individualmente, eu acredito que o melhor seria negociação em bloco. Deveria, nessas emendas que vão pôr aí, eu acredito que eles deveriam obrigatoriamente fazer uma negociação em bloco. Porque se você for negociar individualmente, vai haver uma disparidade muito grande em relação aos grandes com os pequenos.
Aí vou voltar lá para o Flamengo, que eu acho que foi justamente tudo começou por conta do Flamengo, que eu acho que é o mais interessado, porque o Flamengo Foi, realmente, foi. realmente o Flamengo realmente o Flamengo no Brasil é outro patamar. O Corinthians podia muito bem estar igual, mas o Corinthians é muito desorganizado. Mas o Flamengo ele conseguiu se organizar. Então, o Flamengo ele tem muito poderio de negociação. Com o Flamengo negociando o direito de televisionamento dele, ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai ficar superior demais aos outros. Nós vamos acabar com igual a Alemanha, que o Bayern ganha todo ano, é o mesmo clube que ganha. Se não entrarem em acordo, e é muito difícil no futebol brasileiro os clubes entrarem em acordo, porque cada um só pensa em si. Então, eu acho que se não for por forma de lei de mandar, vamos fazer em bloco, porque senão os grandes vão ficar cada vez maiores e os menores muitos vão penar, vão torcer para alguém que tem algum interesse de querer trabalhar a imagem. Assim, eu acredito que o streaming realmente é uma coisa que veio para ficar e é o futuro, realmente. Mas é uma coisa a longo prazo, não a curto prazo. Por exemplo, se a Globo cancelar os contratos, por exemplo, de todos os campeonatos estaduais para poder negociar individualmente, só quem vai sair ganhando nesse momento são os times grandes. Os times pequenos todos vão ficar, eu acho que muitos vão acabar, porque não vão ter a cota. Eu não vou conseguir, eu tenho a certeza que eu não conseguiria o valor que a federação me repassa se eu fosse individualmente negociar hoje, eu não conseguiria o mesmo valor. Eu tenho essa consciência. E muitas pessoas acham que, porque o clube vai poder negociar pessoalmente, individualmente, acha que vai conseguir os maiores dinheiros do mundo, mas não é fácil. Não é todo mundo que tem esse poderio de fazer um investimento desse e já amanhã e televisionar. É tanto que o Flamengo vai passar, se passar o jogo dele, vai passar na Flá TV, porque ele sabe que as outras emissoras não têm a condição da noite para o dia, montar uma equipe de transmissão, fazer ter o que a Globo tem. Isso que os clubes tem que pensar. É tanto que tem alguns clubes que são a favor e outros contra. Eu acho que é justamente por conta dessa questão. Eu concordo muito com o que você disse sobre a negociação em bloco. Acho que ela sim pode funcionar, mas é difícil mesmo a gente ver, né? União no futebol brasileiro. Eu lembro lá atrás falando nos gigantes, eu lembro do Clube dos 13 Sim, que já foi implodido há mais ou menos uns 9 anos. Nós tivemos a tentativa da Primeira Liga que é. foi para o buraco e nem se fala mais nela. Então, eu concordo contigo, acho que a negociação em bloco pode diminuir essa disparidade. Ô David, muito obrigado pela sua participação aqui na live do Escanteio. Tem alguma consideração final? Não, só dizer para todos aí que eu acho que esse momento é mais de você pensar, de você botar a cabeça no lugar, do que de você estar querendo fazer coisas que não deve em relação ao Flamengo. Que eu, até essa semana estava conversando até com a minha noiva em relação à questão do significado da volta do futebol. Porque o significado da volta do futebol não é só a questão do futebol voltar, é do que ele significa para a sociedade. Então, quando você volta ao futebol, a criança já quer estar na rua jogando de bola, os mais velhos que gostam de sair para balada já acham que já podem ir para sair para beber, os bares vão querer abrir. Então, são alguns. Os racheiros de final de semana já acham que já pode bater o racha. Então, não é nem a questão se tem a segurança, é o que o futebol significa para a sociedade. Mas se o futebol voltar, as pessoas vão ficar em casa. Não, eu acho o contrário. O futebol voltando, as pessoas vão sair mais. Porque é o que o futebol significa para o nosso país, para o Brasil. Futebol é tanto que você vê o que significa o Neymar, o que significa Zico, o que significa Ronaldo. Então, são muito formadores de opinião. E o que o futebol significa para o Brasil realmente é isso. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente sentar, pensar, ter calma, que as coisas vão ficar bem, vão voltar. Eu,
eu não tenho tanta pressa de voltar porque eu sei das minhas possibilidades. Se eu fosse um clube que tivesse uma estrutura boa de poder dar toda a estrutura, toda a segurança para o meu atleta, eu queria que voltasse amanhã também. Eu não sou, não vou ser hipócrita de dizer isso, mas justamente eu só voltaria, se eu fosse presidente do Flamengo, eu só voltaria se tivesse realmente seguro. Porque você viu ontem, três jogadores do Volta Redonda testaram positivo. Como você faz um protocolo que tem três jogadores que testaram positivo na véspera do jogo, passou a semana inteira treinando e só os três vão em quarentena? Por que não foi o time inteiro? Por que não foi o time inteiro? Porque não pode parar o campeonato. Isso é um absurdo. Nós paramos o campeonato por conta disso. Nós paramos o campeonato porque se um fosse testar positivo, o time inteiro tinha que entrar em quarentena. Aí o time, na véspera do jogo, tem três jogadores que testaram positivo e os três entram em quarentena e o time inteiro não entra. Quem garante que os outros jogadores não estão assintomáticos e transmitiram para outros jogadores ontem? Então, é uma coisa são um protocolo falho. Isso a gente, vou falar mais uma vez, isso a gente só vê no futebol de Janeiro. Eu acho totalmente desorganizado o futebol do Carioca. É Então, verdade, né? as pessoas têm que repensar em relação a isso. As pessoas têm que pensar no próximo, não pensar só em você ou no que você pode fazer, tem que pensar também no próximo. Então, é isso que eu acho que é a ideia central que a pandemia está passando para todos. Você tem que pensar no próximo, não só em si, porque eu posso muito bem sair, ir fazer minhas coisas e brincar, mas eu tenho minha mãe que é de risco, eu tenho meu pai que é de risco, eu não saio de casa por conta da minha mãe e do meu pai, então você tem que pensar no próximo, você não pode pensar só em você. Isso aí, ô David. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa live e por essas frases finais. Achei muito bem colocado, viu? Muito obrigado. Um abraço para você. Boa sorte para o Rio Claro na volta do futebol. Boa sorte para você. E, curiosamente, você tem o nome idêntico ao do meu irmão, David Medeiros. Ah, é? Os seus medeiros são de onde? Eu É, também tava vendo, rapaz, é o meu primo aqui, ó. rapaz. Eu moro em Diadema, aqui perto do ABC, no região Ah, Paulista. o meu Conhece? o meu é do Ceará, conheço, mas o meu é do Ceará. Aham. Ah, boa terra. David, um abraço, viu? E um Abraço, abraço para você, meu amigo, minha amiga que ficou com a gente aqui na live. Valeu! até mais.